Bom dia, página 34 de História, tá aí no chat. Chat. Tá animado hoje, senhor? Oi? Tá animado hoje? Olha, na verdade eu estou com sono, mas Ah, tá. Tá não como a animado por Clarice, olha a sexta-feira? Clarice, olha, bocejando, né? Mas, enfim, o dia hoje será longo. As aulas acabarão 10 horas da noite. Mas é sexta-feira, senhor. Amanhã é sábado, tem que ter ânimo. Hoje eu trabalharei com vocês até 11h40 com filosofia. À tarde tem SESI e à noite fotografia. Nossa, senhor. Vai lá, tá torcendo por você. Vamos que vamos. Página 34. Vamos continuar aqui com os presidentes. Emílio Médici, como era conhecido. Então, nós temos algumas questões interessantes aqui. Principalmente o destaque financeiro, econômico do país no governo dele. O Luiz sempre comentando as músicas aqui comigo. Meu Deus. Beleza. Acompanhe aí. Em 1969, Costa e Silva faleceu, vítima de um derrame cerebral. O próximo militar a assumir o governo foi o general Emílio Garrastazu Médici, que permaneceu no cargo até 74. Seu governo foi o período de maior repressão da ditadura civil-militar. Manifestações ou greves contra medidas do governo foram completamente proibidas e a censura a todos os meios de comunicação foi instituída, obrigados a veicular a propaganda oficial. Provavelmente, papai e mamãe de vocês nasceram no governo desse cidadão, desse general, tá? Se eventualmente seus pais forem um pouquinho mais experientes, vividos, talvez eles até se lembrem aí do governo mesmo. Quem era o presidente? Tem crianças que são até antenadas, desde pequenos eles se lembram aí dos presidentes, alguma coisa, né, marcou, enfim. O presidente que eu me recordo foi... O que foi, Thiago? Meu irmão quis dar oi. Oi. Aqui, ó. Cadê? Hi! Vai, sai. Capitão América! Ai, Oi! Muito bom. Então, pessoas, o presidente, por exemplo, que eu me recordo, assim, quando eu era menorzinho e tal, foi o FHC, porque ele pegou a transição, mudou o dinheiro. Então, eu lembro que na época a gente tinha uma tabelinha do cruzeiro pro real. Tantos cruzeiros valem não sei quantos reais. E aí eu ficava ajudando meu bisavô na época a tentar entender ali a relação do dinheiro. Então, aquilo me marcou. Talvez seus pais aí se lembrem do governo de Médici. Seguindo, diante desse cenário, ganharam força as guerrilhas, movimentos armados que promoviam focos de conflito pelo país com a intenção de enfraquecer o governo. Nesse contexto, destacou-se a guerrilha da Araguaia, organizada por militantes do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Dissidência do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Os serviços de informação do governo, no entanto, descobriram os planos dos guerrilheiros e iniciaram em 1972 uma operação para combatê-los.
Entre 73 e 74 foram enviadas 2 operações para a região, até que em 74 conseguiram acabar com o movimento, assassinando e prendendo vários de seus membros. Notem que quando o governo quer, é o que a gente costuma dizer, quando a polícia quer, quando o governo quer, eles conseguem, eles fazem, tá? Então, é claro que nesse contexto, nesse sentido aqui, saúde, Rafa, era, né, uma questão de interesse para o próprio governo, era uma manutenção do próprio governo. But, o que precisamos destacar é, o governo ele tem recursos, ele sabe como fazer. E por que não faz? Aí, uma outra questão. Maravilha. Vamos ao que interessa, página 35, milagre econômico. A repressão praticada pelo governo militar era pouco conhecida entre a maioria das pessoas, uma vez que a censura imposta à imprensa proibia a divulgação desses fatos. Por outro lado, a propaganda oficial era amplamente divulgada e, segundo ela, o Brasil ia muito bem. Essa imagem de prosperidade se baseava no grande crescimento econômico pelo qual o país passou durante 69 e 73, cujos índices econômicos acima da média renderam ao período o nome de milagre econômico brasileiro. Idealizado pelo ministro da Fazenda de Médici, o economista Delfim Neto, tal desenvolvimento econômico se baseava na entrada de capitais estrangeiros no país. Estes, aplicados aos vários ramos da indústria, bens duráveis, bens de consumo, encontravam matéria-prima e mão de obra barata. Isso permitia produzir mercadorias industrializadas a baixo custo. Uma parte delas era consumida no país por pessoas das classes altas e média, cujos salários estavam em crescimento e que eram beneficiadas pelas facilidades de empréstimo concedidas pelo governo. Outra parte era exportada, gerando grande lucro para as empresas multinacionais. Então, está aqui um caso clássico de que quem tem grana acaba se beneficiando, acaba usufruindo, e quem não, a classe baixa, a classe menor aqui, os pobres, nem são citados. Acabam não consumindo. Você é o que você pode ter. Já ouviram algo assim? Quando se valoriza mais o ter do que o ser. Então, você é o que você pode ter. O seu bolso vai ditar quem você é. O poder e a influência que você terá. Muito bem. Show. Página 36. O ano de 73 marcou o auge dessa política, quando o PIB, o Produto Interno Bruto, índice que representa os bens produzidos em uma região, atingiu valores próximos a 14%, ao passo que em 64, quase 10 anos atrás, ficava em torno de 3%. Então, notem, houve um boom na economia. Isso é fantástico, isso foi Os incrível. maiores altas que teve no Brasil do PIB foi nessa época. Exato. A política econômica apresentava 2 problemas. Grande parte do lucro obtido com mercadorias produzidas no Brasil não retornava para o país, o que não contribuía para o seu real desenvolvimento econômico. Além disso, a classe trabalhadora, maioria da população brasileira, estava cada vez mais empobrecida por causa dos baixos salários e da desvalorização desses, o que impossibilitava essa classe de consumir. Lembra que nós dissemos, os ricos tinham facilidade de pegar empréstimo, tinham recursos do governo, consumiam os produtos que eram produzidos aqui, consumiam os produtos que eram importados. Então,
Vale a pena considerarmos isso. Show de bola. Ao final do governo de Médici, o consumo interno já havia atingido seu limite na classe média e não tinha como se expandir, uma vez que a classe mais baixa não tinha condições de consumir. Assim, o milagre começava a dar sinais de esgotamento. A inflação aumentou novamente, o que diminuiu o poder de compra das pessoas, iniciando um período de certa estagnação econômica. Ao mesmo tempo, a redução da oferta de petróleo, ocasionada pelos confrontos árabe e israelense, elevou o preço desse produto. Como cerca de 80% do petróleo consumido no país era importado, esse aumento contribuiu para elevar o valor do custo de vida, o que fez setores que até então apoiavam os governos ditatoriais, como a classe média, questionarem o regime. O declínio da política econômica, portanto, contribuiu para desgastar a imagem dos governos militares e para o início do processo de abertura, que consistia em um projeto de lenta redemocratização no país. Ou seja, dinheiro é o nome do jogo. Se você é poderoso, tem grana e começa a ser atingido pelo preço do petróleo, pelo alto valor, impostos da importação, fala, calma aí, agora já não está mais interessante para mim. Esse governo, esse presidente, já não está mais atendendo aos meus interesses, já não está lutando pelos meus ideais. Então, eu acho que já deu, está na hora de trocar, vamos mudar isso aí. Quem tem não quer perder de forma alguma. É o que eu, via de regra, costumo falar de manutenção do poder. Então, nós falamos já das campanhas, né, publicitárias, as divulgações oficiais, sempre visando manutenção do poder. Não, tá tudo bem. O país, Brasil, tá ótimo. Tá indo de vento em polpa. Vocês se lembram uma expressão, uma fala da presidente Dilma Rousseff, quando ela diz: é só uma marolinha. Não? Ok. Quando questionada aí sobre uma série de problemas que estavam acontecendo, ele falou, não, isso não é nada não, é só uma marolinha, é só um sustinho. E aí depois o pessoal começou a zoar. Aquela marolinha virou um tsunami, né? É a mesma marolinha que quebrou a loja de 1,99 dela. Ok. Beleza. Nós temos... Só um minuto. Deixa eu considerar. Dá para fazer sim. Agora eu vou Rapidinho. encher a garrafinha, tá? Tá bom. Nós faremos interpretando documentos, página 36 e 37 aí. São 3 perguntas só. Darei alguns minutinhos para vocês e corrigiremos juntos. Vamos lá. Show. Página 37, então. 1. No que diz respeito à renda dos trabalhadores brasileiros, é possível afirmar que ela aumentou ou diminuiu durante o período? E aí? Eu coloquei que diminuiu, mas eu não justifiquei, não falei nada, só pôs diminuiu. Ótimo. Mas não precisava justificar, não. Show, tá Eu certo. também. Então, diminuiu. 2. De que forma essa política econômica afetou a classe média? E aí? Nós já vimos que os trabalhadores, a classe mais baixa, teve sua renda afetada para baixo, diminuiu. Professora, ali tá escrito que não tinha como se expandir. Mas eu não sei o que é isso. Acabei de ler. Eu não entendi.
Ah, não, é porque. Peraí. E aí? É porque você. Eu não escrevi, né? Nada, né? Só que eu olhei aqui do lado da página 36 e tinha escrito de classe média e não tinha como se expandir. Aí eu não sei se é isso. Eu só comentei, né? Ah, tá. Não, não é esse o ponto. Era um pouco antes, quando estava indo tudo bem. Ou seja, em oposição à questão um, a classe média tinha como consumir, tinha como conseguir empréstimos e tinha como adquirir bens duráveis. O que seriam bens duráveis? Alô? Exemplo de um bem durável? Casa, Acho que uma carro. casa? Sim, muito bem. A Rafa falou que estava ligando ali. Na verdade, o telefone naquela época era um investimento. Eu não sei se vocês sabiam, mas antigamente você comprava a linha telefônica. E era caro, 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 caro. Você tinha que pagar tipo o valor de um carro. Minha avó estava falando disso, acho que semana passada, quando a gente encontrou ela. Nem sei como chegou nesse assunto. Mas ela falou que a gente tem uma tia, né, que é super ricaça. E aí ela era a única da família, E assim, tinha foi a telefone. primeira que conseguiu comprar um telefone. Aí todo mundo ia lá pra casa dela para usar o telefone. Aham. E para falar com ela, tínhamos que ir ao orelhão, com ficha. Vocês talvez nunca, né, tenham visto uma ficha, mas Sor, eu não sei se tem ainda, mas Eu já do vi, outro já, lado da Sor. rua tinha um ah, orelhão, não sei se tem ainda, mas deve estar lá. Tem um monte parado aqui no meu bairro. Não tem mais tanto quanto tinha. Mas tem uns perdidos assim. É engraçado. mas é com cartão, não é ficha. Ficha já fazem alguns bons anos aí, tá? Então, nesse contexto de que a linha telefônica era comprada e era cara, tínhamos os orelhões com ficha. 3. Pode-se afirmar que a ditadura civil-militar contribuiu para o processo de centralização de renda que caracteriza o Brasil atual? Sim ou não? E aí, pessoas? Vocês acham que todo mundo no Brasil de hoje, 11 de setembro de 2020, século 21, tem o mesmo padrão, mesmo tipo de renda ou não? Então, Não. o que nós vivemos hoje é uma herança do que aconteceu ali atrás. Então, o governo de Médici, por exemplo, foi um dos motivos aí que gerou essa desigualdade que nós temos hoje. Poucos com muito e muitos com o mínimo necessário para sobreviver. É isso. Show de bola. Isadora. Coragem, Isadora. Me ajuda na leitura aí da página 37, vai? Até o final? Por favor. Então, além disso, com o AI-5 e o agravamento do regime, a censura tornou-se uma realidade. Os jornais agora contavam com censores em suas redações, a fim de aprovar previamente as notícias. Obras culturais também passaram pelo mesmo crivo, ou seja, letras de música, peças teatrais, livros, tudo poderia ser censurado e vetado de apresentação ao público. Apesar de toda a censura, surgiam as canções de protesto. Vários artistas compuseram canções nesse estilo, destacando-se as de Chico Buarque e Geraldo Vandré. Esses são compositores, utilizando-se de metáforas, criticavam a situação política do país. Podemos citar como exemplo Chico Buarque, que compôs Apesar de Você, título que faz referência direta ao regime.
Apesar do que se vivia no país, o período ditatorial chegaria ao fim. E cálice, uma brincadeira com cálice. Em lado oposto à cultura engajada, surgiu o movimento da Jovem Guarda, no qual se destacaram artistas como Roberto Carlos, Vanderlei e Erasmo Carlos. Inspirados pelos grandes sucessos dos ídolos internacionais do rock, esses artistas faziam músicas com temáticas voltadas aos relacionamentos amorosos, à diversão e às festas. Por esse motivo, eram considerados alienados pela juventude, a qual se julgava mais politizada. A Jovem Guarda ganhou amplo espaço na TV, com o programa comandado por Roberto Carlos na Record. O cinema, no movimento do cinema novo, que tinha por característica principal o realismo, ocupou-se em denunciar as mazelas nacionais. Estas eram subdesenvolvimento de áreas do interior do país, nas quais as disputas por terras e a seca colocavam as pessoas em situação de miséria. No teatro destacaram-se as peças que enfocavam os problemas urbanos enfrentados pelos operários, por meio dos grupos Oficina e Arena. Em comum entre essas diferentes expressões artísticas, havia o desejo de denunciar não a ditadura, mas todos os problemas que emperravam o desenvolvimento do país. Ótimo, muito obrigado, Isadora. Você gostou do cálice, né? Então, notem, nós já falamos sobre essa questão das metáforas, do dizer sem falar, que era um recurso muito utilizado. Todas essas metáforas foram amplamente usadas e é difícil. É difícil termos criatividade para criticar alguém, para falar algo sem dizê-lo diretamente, explicitamente. Tá ok? Aí nós teríamos o interpretando documentos, que tem a ver com nossa VA2. Então, nós não faremos. Tem a ver aí com a Comissão Nacional da Verdade. Antes disso, quero compartilhar com vocês um resumo do que acabamos de ver do governo de Médici. Cadê? Com a doença do Marechal Costa e Silva, em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici é indicado pelo alto comando do Exército a assumir, por eleições indiretas, a presidência da República. No campo econômico, seu governo é marcado por uma conjuntura externa favorável e o país vive uma expansão inédita da economia. Isso se reflete no Plano de Integração Nacional, que iniciou grandes obras, como as usinas hidrelétricas de Itaipu e Ilha Solteira e as rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. O chamado milagre econômico se reflete no crescimento do PIB, na estabilização da inflação e no aumento do emprego e do mercado interno. Por outro lado, em seu governo, se reforçam as perseguições e a tortura, a censura aos meios de comunicação e as prisões políticas. O governo Médici permite a cassação imediata de mandatos, o afastamento do serviço público e a abertura de inquérito contra qualquer pessoa que ameaçasse a ordem estabelecida pelo regime militar. Estas medidas se baseiam na reforma constitucional imposta pela Junta Militar em 1969, que colocou dentro da Constituição as medidas autoritárias do AI-5 e dos atos anteriores. O fechamento da vida política leva as organizações de esquerda a optarem pela luta armada nas cidades e as guerrilhas no campo. O governo responde com mais força, criando órgãos de repressão que passam a atuar praticamente sem limites. O resultado é um grande número de opositores políticos desaparecidos, torturados e mortos.
No fim do mandato de Médici, os militares escolhem o general Ernesto Geisel, candidato da Arena, para substituí-lo na presidência da República. Show! Deixa eu liberar vocês. Muito bem. Isso acaba ajudando, facilitando a gente o vídeo, né? Termos os aspectos centrais aí. Na página 39, nós temos abertura política, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Então, nós temos mais 2 presidentes. Ao final do mandato de Médici, assumiu a presidência o general Ernesto Geisel. Ciente de que o regime militar dava sinais de esgotamento, Geisel anunciou o início do processo de redemocratização do país. Essa reabertura, no entanto, seria conduzida pelas Forças Armadas. O governo de Geisel foi marcado por um misto de medidas liberalizantes, voltadas à redemocratização e medidas autoritárias. Em 75, o jornalista Vladimir Herzog, chefe de jornalismo da TV Cultura em São Paulo, foi torturado e assassinado. A versão oficial foi a de que ele havia cometido suicídio. Pouco tempo depois, o operário Manuel Fiel Filho foi morto nas mesmas condições. Ambos os acontecimentos geraram fortes repercussões por causa do fim da censura à imprensa no início de 75, obrigando o presidente a tomar medidas contra membros do próprio exército, visando acalmar a opinião pública. Mesmo com toda a repressão à oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, conseguiu eleger mais de 1/3 dos senadores. Para impedir que o partido conseguisse a maioria dos votos nas eleições municipais de 76, o governo criou a Lei Falcão, que limitava o tempo de propaganda na TV. Buscava com essa medida cercear o crescimento da oposição por meios legais. Para evitar que esta conseguisse vitórias nas votações, o presidente lançou em 77 o Pacote de Abril, o qual previa que, daquele momento em diante, maioria simples, ou seja, metade mais um, garantiriam a aprovação das medidas, para assegurar que teria no Congresso maioria no Congresso. O governo instituiu que as futuras eleições passariam, portanto, a ser indiretas. O general João Batista Figueiredo assumiu o governo em 79 com a tarefa de dar continuidade ao processo de abertura. No mesmo ano, aprovou a Lei de Anistia, a qual perdoava os crimes cometidos durante o regime militar. No entanto, essa lei tinha mão dupla. Anistiava tanto os perseguidos pela ditadura quanto os que trabalharam por ela, efetuando prisões arbitrárias e torturas, por exemplo. Nesse período, também foram realizadas reformas políticas, incluindo a reforma partidária, que acabou com o bipartidarismo. A Arena se transformou no Partido Democrata Social, PDS, liderado por José Sarney. O MDB passou a ser o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, liderado por Ulisses Guimarães. Página 40. Também surgiram o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de orientação populista, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, de Leonel Brizola, e o Partido dos Trabalhadores, PT, de Luiz Inácio Lula da Silva. A crise econômica iniciada no governo de Médici chegou ao ápice durante o governo de Figueiredo,
quando os investimentos estrangeiros no país e a produção industrial diminuíram, elevando o desemprego e a inflação. A pressão sobre o governo só aumentava. Então, acompanha aí comigo. O general Ernesto Geisel assume a presidência em março de 1974. Com o início de uma crise econômica e o aumento da insatisfação popular, ele busca diminuir a rigidez da ditadura militar. No primeiro ano, o governo libera a propaganda eleitoral, que estava proibida desde 1968. Os candidatos do Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição, conseguem vitórias importantes nos principais estados do país. Em 1975, termina a censura prévia aos grandes jornais e a quase todos os veículos de comunicação. Mas as atitudes de abertura contrastam com momentos bem autoritários protagonizados pelo DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informações, órgão de repressão criado anos antes pelo regime militar. O governo de Geisel intensifica a repressão às organizações de oposição à ditadura. Entre as denúncias de tortura, um caso se destaca: o suposto suicídio por enforcamento do jornalista Vladimir Herzog no DOI-CODE de São Paulo. O episódio gera mais protestos e manifestações contra o governo. Em 1977, o parlamento não aprova uma lei de reforma jurídica proposta pelo governo. Em represália, o Congresso é fechado por 14 dias. Os militares também lançam um conjunto de medidas que estabelece a eleição indireta dos governadores e o controle sobre a eleição de deputados e senadores. Na política externa, pela primeira vez, o governo militar abre mão de apoiar exclusivamente os Estados Unidos e passa a fazer novas alianças. Geisel estimula as relações comerciais e diplomáticas com a Ásia, África e Europa. O Brasil também reata com a China comunista e reconhece o primeiro governo democrático português após a ditadura de Salazar. O presidente deixa o poder em março de 1979, quando assume o general João Figueiredo. A última grande medida política de Geisel é a extinção do AI-5, o ato institucional mais repressor da ditadura. Em dezembro de 1978, o general João Batista Figueiredo é escolhido por eleições indiretas, prometendo fortalecer a abertura política e a volta da democracia. Figueiredo assume a presidência em 15 de março de 1979 e logo aprova a Lei de Anistia, que perdoava os responsáveis pelos crimes políticos cometidos durante a ditadura e permitia a volta dos exilados políticos ao Brasil. Em novembro de 1979, o Congresso aprova a nova Lei Orgânica dos Partidos, que permitia a criação de novos partidos políticos. Neste mesmo ano, uma nova crise internacional do petróleo e o aumento dos juros no mercado internacional levam o governo a congelar as importações de petróleo. A produção brasileira cai, a dívida externa aumenta e a inflação domina. A partir de 1978, os movimentos grevistas estouram pelo país. No ABC Paulista, se torna conhecida a paralisação dos metalúrgicos. Com as greves, vêm as demissões, os choques com a polícia e o exército, muitas intervenções em sindicatos e a prisão de suas lideranças.
De 1980 em diante, grupos de direita são acusados por atentados à bomba, que causam pânico na população. Em 1981, 2 bombas explodem no Rio Centro, no Rio de Janeiro, durante um show que comemorava o Dia do Trabalho. O episódio vira um escândalo quando os militares acusados são inocentados. Em 1983, uma frente única de diversos partidos e entidades de oposição organiza uma campanha nacional pedindo eleições diretas para a presidência da República. A direta já. A campanha toma o país e gera uma grande comoção na população brasileira. Mas é derrotada na Câmara em abril de 1984. As eleições de 1985 continuam sendo indiretas, mas candidatos civis são eleitos. Tancredo Neves para presidente e José Sarney como vice, marcando o fim de uma era de 20 anos de ditadura militar no Brasil. Muito bom. Pessoas, ditadura militar. Vamos lá. Nós estamos. Página 40. Ô, Tiago. Nos ajude na leitura da página 40, por favor. Com certeza. É a questões indígenas? Sim, por favor. Tá bom. Nos períodos anteriores da República, ao menos como plano de governo, figurava o Programa de Integração Nacional dos Grupos Indígenas. Durante o período de ditadura civil-militar, esse programa foi abandonado. Continua? Continua, termina a página pra gente. Bom, o Serviço de Proteção ao Índio deu lugar à Fundação Nacional do Índio, em 1967. O órgão ainda tinha a missão de proteger os grupos indígenas, mas na prática serviu aos interesses do governo, barrando representações organizadas pelos próprios indígenas. O uso da força contra a resistência indígena à apropriação de suas terras pelo governo ocorreu em diversos locais do país. Podemos citar como exemplo a quase completa eliminação dos Waimiri Atuai por integrantes do Exército Brasileiro para a construção da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. A comunidade Waimiri Atuai, que na década de 1970 contava com cerca de 3 mil integrantes, na década de 1980 estava reduzida a 332 indígenas. Os indígenas não aceitaram tal condição passivamente. Com o auxílio de ONG, da Ordem dos Advogados do Brasil, de setores da Igreja e de lideranças indígenas, promoveram assembleias. A finalidade delas era discutir questões de interesse desses povos, com destaque para a demarcação de terras. No início da década de 1980 foi constituída a União das Nações Indígenas, em que os indígenas se colocavam mais como sujeitos políticos com voz própria. Essas iniciativas não foram apoiadas pelo governo, defendia apenas a FUNAI como órgão oficial dos indígenas, ainda que eles próprios não a vissem dessa maneira. Os diversos crimes praticados contra os indígenas na época foram apurados e descritos no relatório Figueiredo, um documento com quase 7.000 páginas que relata a violência e o extermínio dos povos indígenas. O documento, iniciado em 1967, veio a público em 2013, após ter sido supostamente destruído por um incêndio. Obrigado. Então, até esse ponto nós já vimos e existem familiaridades com a escravidão, com o negro. Por quê? Porque por interesse, por benefício, por grana, muitos índios, muitas terras foram conquistadas com violência e morte. Então, nós precisamos tomar cuidado e tomar uma atenção quanto a isso. Isso aconteceu há 40, 50 anos atrás. Tá? Então, considerem que não está longe de nós.
Vejamos. Anitta! Oi, senhor. Olá! Fala. Eu já recebi um AVA, um trabalho, algum class app seu aqui. Sim, eu acabei de mandar para você. Não abri, não, mas ok. Porque eu percebi que eu já tinha feito. Eu fui procurar no meu celular e eu já tinha feito. Daí eu te mandei. Página 41, Anitta. Nos ajude aí na leitura. Senhor, passa no banheiro. Claro. Aonde que o Thiago parou mesmo? Que eu não lembro. Página 41, lá em É cima. a página 41, mas... Lá em cima. Ah, tá. Assim como... Tá Isso. bom. Assim como os indígenas, a população negra também buscou uma organização política no contexto nacional ditatorial. Ela não mais aceitava o discurso da democracia racial, tomando pela ditadura, que defendia a errônea ideia de que o país vivia em uma harmonia de raças. Assim, os afrodescendentes defenderam e ostentaram suas identidades e raízes culturais africanas. Em 1978 foi criado o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, MNU. Após episódios de discriminação, prisão e tortura sofridas por afrodescendentes no país, o MNU atuava também a favor da mulher negra, trazendo suas demandas para discussão do movimento feminista. Durante a ditadura, o MNU foi um dos mais importantes atores na denúncia ao racismo e na luta da valorização social dos afrodescendentes na sociedade. Continua, senhor? Quer acabar? Pode continuar, por favor. Tá bom. Após 1889, com a abolição da escravatura, o termo quilombo sumiu dos documentos ilegais do país, como se a própria questão da escravidão e dos libertos estivesse resolvida. Ao contrário, surgiram novos desafios às comunidades urbanas e rurais afro-brasileiros no país. No caso da população rural, muitos indivíduos permaneceram onde se estabeleceram em comunidades quilombolas, lutando para que o direito a elas fossem respeitados e reconhecidos. Lê até o textinho, senhor? Lê tudo? Vamos aí. Tá bom. Nicole! Oi. Termina a leitura pra gente, página 41, para os quilombolas, ou seja... Para os quilombolas, ou seja, os moradores desses locais, a relação com a terra é fundamental, como vemos a seguir. O pertencimento em relação ao território é algo mais profundo. A luta quilombola existe porque é um sentimento, por parte dos quilombolas, de que aquele território em que eles habitam é deles. Mas não é deles por conta de propriedade, é deles enquanto espaço de vida, de cultura, de identidade. Isso nós chamamos de pertencimento. Nem é porque nossas terras sejam as mais férteis que nós lutamos por elas. Elas muitas vezes não são as mais férteis, se nós concebermos o fértil no usual da economia. Mas ela tem fertilidade que para nós que estamos ali, ela é melhor. Peraí, deixa eu pegar uma régua para mim não me perder. A nossa luta pela terra não é pautada por princípios econômicos, e sim por fundamentais, culturais e ancestrais. Durante o período ditatorial, a luta pelo reconhecimento dos territórios quilombolas foi bastante prejudicada. Assim como aconteceu com os indígenas, a busca pela ocupação produtiva de terras levou muitos quilombolas a serem perseguidos. Suas terras foram invadidas e suas demandas ignoradas. Foi apenas a partir da década de 1980, com o fortalecimento do movimento negro, que a voz dos quilombolas foi reconhecida. Obrigado. Nós temos... São 5 perguntas na página 42 e 10 minutinhos para vocês. E aí já corrigiremos. 10 minutos no máximo, né? Por favor. Acho que não precisa de tudo isso, né? A Rafa falou que já fez. Vamos lá. Vamos lá?
Show. Página 42, então, nós temos o fragmento íntegra, a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização política. A canção foi censurada por estar associada a quê? Que alternativa? Eu coloquei a B. Vendido? Resposta está correta. Então, essa crítica aí do regime ditatorial. 2. A lei da anistia de 79 teve como significado político A, B, C ou D? Vamos lá, pessoas. Vocês têm 25% de chance de acertar. Uma letra? Alguém? Olha, senhora, eu coloquei a D, mas eu não sei se tá certo. Resposta da Isadora está correta. Alternativa D. Eu coloquei igual ela. Então me diga o que você colocou na 3, Nicole. Igual da Isadora também. Toma vergonha. A respeito do milagre econômico brasileiro, é correto afirmar? Agora vocês têm 20% de chance de acertar. Vai lá, Isadora. Foi aqui, ó. Vai, Isadora. E aí? Senhora, eu coloquei a letra C. E você, Nicole? Se a Isadora estiver certa, eu coloquei igualzinho. Por incrível que pareça, eu realmente coloquei a C também. Eu também. Me presta. Eu não tô inflando, eu coloquei. Não, tô falando de mim. Alternativa correta, letra C de casa. Aí, tá vendo? Somos muito inteligentes. Quarta, a respeito da campanha Diretas Já, é correto afirmar? Cadê os Será que a meninos? Rafa não quer falar nada? Cadê os meninos? E aí, Luiz? E aí, Thiago? Me diga uma letra, vai. B. B, de bola. Alguém mais? Você vai com ele, Nicole? Não. Porque analisando as alternativas presentes, eu acho que eu vou de letra B. B de Eu bola? coloquei C, mas foi de chute bola. também, ó. Adora? Quarta, alternativa correta, C de casa. Thor! Eu acertei! Tudo até agora, o que tá acontecendo? Muito bom. Vamos lá. Quinta, a ocupação das terras brasileiras e a transformação destas em localidades produtivas foram os principais objetivos do governo durante a ditadura civil-militar. A esse respeito, faça o que se pede. Como tal objetivo impactou os quilombolas e os indígenas? E aí? Os quilombolas e os índios foram super valorizados, tiveram seu espaço respeitado, é isso? Não, na verdade eles foram bem, tipo, colocados de Invadido lado e cagaram pra e opinião motivo. deles e pra eles, porque, né? Exatamente. Essa é a resposta. Então, os... Tá certo? Sim, Ah. exatamente.
governo e os grandes latifundiários, eles viam as terras como promissoras para o desenvolvimento do país e aquelas pessoas que moravam nessas terras como impedimento para que esse avanço ocorresse. B. Cite algumas alternativas de lutas desses grupos em defesa de suas terras e cultura. E aí? Única que eu não respondi. Fala, Thiago. Você habilitou o microfone? Fala, meu. Eu não fiz isso aí, eu não consegui fazer. Ok. Notem, Senhor, eles... você sabe qual é a pulseira chique do Thiago, né? Que é de ouro, porque ele é burguês. não Muito sabia. chique isso. Não, senhor, é zoeira. Mas vai que cola. É, Thiago né, de sei o ouro, quê? né? Olha lá, braceletezinho. Muito Senhor, não burguês, é de safado ouro, dele. é aquelas helicóptero lá no pulseiras telhado? de... É É, aquelas o helicóptero pulseiras de dele trouxe pra equilibrar... É aquelas De, pulseiras de equilibrar a mente, de alguma coisa 18 assim. quilates de ouro, né? É. Equilibra Não, sei tudo. lá. Equilibra tudo. Ele pediu ontem, senhor, e já chegou ontem mesmo, porque os mordomos 10 dele minutos foram no depois já tava lá. helicóptero, buscaram, me trouxeram. Era da minha mãe, só que ela Ô, parou de Thiago, levar. você é tão bem de vida, mas tão bem de vida, que você tem até mais cabelo que eu. Senhor, não é difícil, né? É de família, Não senhor. é difícil. Bom, pessoas, vamos lá. Os indígenas, eles buscaram ONGs, eles buscaram apoio em igrejas, fizeram algumas assembleias e movimentos buscando uma dignidade, não só na terra. Nós lemos, não era terra só pela terra, como posse, propriedade, grana. Não, mas tem uma ligação cultural. Aquilo é um símbolo deles, é ali que eles se reúnem, que eles fazem os rituais deles, que eles vivem. Então, tipo, se tirar aquilo deles, tipo, meio que eles vão perder como se fosse a cultura, onde eles nasceram. Parte da sabe? identidade Tipo, deles, é isso mesmo. É. Isso mesmo. Então, eles não estavam exigindo só o espaço que já era deles, mas os direitos, o reconhecimento dos outros sobre aquilo que já era deles. Nada mais justo. Tá? Então é isso que aconteceu. Ô, senhor, isso me lembra muito a questão dos negros, porque assim, na época da escravidão, acho que assim fala, eles tiveram que sair do espaço deles, então eles tiveram que se adaptar e trazer a cultura deles de algum jeito para cá e outros países, enfim, para onde eles foram. E é a mesma questão dos índios, só que na minha opinião, acho que, tipo, os índios, eles ainda têm essa barreira de levarem a cultura deles para o lugar que eles foram agora. Tipo, é muito mais fácil você ver a cultura negra mais prevalecida do que a cultura indígena. E essa questão das terras é muito isso. Tipo, cara, eles foram tirados do espaço deles e proibidos de como eu posso falar? Agir tipo, do jeito que eles agiam antes, por dinheiro, sabe? Exato. Mas você deixou claro que a sua posição, a sua leitura, na verdade, vieram milhões de africanos como escravos para cá. Estima-se que no decorrer das décadas, aí, dos séculos, em média, aí, uns 3, 4 milhões tenham morrido só na captura, no transporte, etc. Tá? Então, muita gente. E os índios ficaram meio que como minorias, né? Exato. Tipo, os negros tinham uma voz por eles serem... Na verdade, eles não tinham, né? Mas assim, por serem muitos, até que eles conseguiram um pouquinho, mínimo, mais de coisa do que os índios. Foi mais... Agora,
Os índios são uma minoria, sabe? Exatamente. Pessoas, história é isso. Então, filosofia. Vamos lá. Página 19. O nascimento da bioética. Acompanhem lá comigo. Bioética, uma outra questão também bem interessante e polêmica em alguns aspectos. Chegaram lá? Abriram? A ciência e a tecnologia são exemplos do esforço humano para driblar as dificuldades, o sofrimento e a morte, em busca de uma vida mais longa, confortável e feliz. São também exemplos de nossa interferência no mundo. Elas nascem do exercício de nossa liberdade para agir, criar e escolher. E uma vez que agimos de modo livre, é necessário decidir entre o que parece bom e o que parece mal, além de avaliar as consequências de nossas próprias ações, criações e escolhas. Trata-se de uma responsabilidade exclusivamente humana, já que os demais seres vivos agem determinados pelo instinto natural. Nas últimas décadas, o progresso científico e tecnológico estendeu os limites da ação humana até o espaço sideral e o universo microscópico das células. Isso trouxe novos desafios e dúvidas para a reflexão ética por causa da grande intervenção humana sobre as diversas formas de vida e até mesmo sobre as condições para a continuidade da vida em nosso planeta. Professor, Pois não. que página tá? Página 19. Tá. Nesse novo contexto, é preciso refletir acerca dos problemas ambientais, do respeito à biodiversidade, do consumo e do desperdício, das formas de preconceito, da desigualdade social e dos direitos humanos, inclusive de minorias ou de pessoas que ainda não nasceram. Todas essas questões são relacionadas à vida, são investigadas e discutidas pela bioética, um ramo da ética voltado a discussões em torno da sustentabilidade e interdependência envolvendo as pessoas e os demais seres vivos no ambiente. Ótimo. Pergunta para continuarmos. Se vocês tivessem a oportunidade de escolher, eu não vou nem dizer não morrer, mas viver bem por mais 100 anos, vocês escolheriam isso hoje? A Rafa não, a Isadora sim, a Anitta não. E aí? Não. Senhor, eu vou explicar o porquê eu digo não. Primeiro, porque, inclusive, ontem eu vi um post que eu mandei pra minha tia, até falei que parece meu cachorro, que era uma senhora de que ela tinha, tipo, uns 105 anos, daí ela se matou porque ela não aguentava mais esperar a morte. Daí, inclusive, eu até falei que parecia meu cachorro, que a gente brinca que ele é imortal, né? Daí, eu acho que essa é uma questão que me lembrou muito isso. Porque, tipo assim, eu não gostaria de viver muito e, tipo, sabe, acabar ficando sozinha, porque as outras pessoas morrem, no fim você vai acabar ficando sozinho. E mesmo que você não fique sozinho, você vai se sentir sozinho, você sabe, tipo, você vai ficar deprimido, sabe? Daí eu prefiro ir na hora que tem que ir do que ficar aqui e, enfim, sabe? Tipo, inclusive tem uma frase de uma série que eu assisti que é do Dorian Gray, sabe? Tipo, do retrato do Dorian Gray lá, o livro. Não sabe, mas enfim, ele coloca a face dele no quadro para ele viver eternamente. E ele se apaixona, encontra o amor da vida dele e ela decide ir embora. E daí ele fala no fim, tipo, cara, se um dia você precisar, eu vou sempre estar aqui. Porque ele sempre vai estar lá, ele nunca vai morrer. Senhor, pra mim isso é muito deprimente, sabe? Tipo, você tá sempre lá, tipo, sozinho, as pessoas vão, você vai ficar, senhor,
prefiro morrer quando tem que Ai, morrer, senhor. sabe? Eu acho que tinha formulado uma resposta, mas já saí daqui. Ah, lembrei. É que, tipo assim, eu acho que eu não conseguiria me sentir bem sabendo que eu teria escolhido isso. Porque eu ia ficar muito ansiosa, eu ia ficar toda hora pensando nisso, eu não ia conseguir tirar isso da minha cabeça. Então eu prefiro não escolher viver 100 anos bem, porque aí vai ser tipo, pronto, morreu. E também a questão que a gente disse, sabe, acabar ficando sozinha. Eu não acho tanto que vai acabar ficando sozinha, porque eu espero que eu ainda tenha a cara de pau de ficar fazendo amizade com qualquer um que eu encontrar na rua. Então, talvez seja meio difícil, mas eu acho que é uma coisa mais, tipo, a nossa vida tem que ser uma coisa mais natural, sabe? Tipo, por que eu vou ter a opção de escolher? Eu acho que é só deixar levar mesmo, é mais fácil. Eu acho que, tipo, essa questão de escolher também é meio, né? Acho que, assim, se eu tivesse que escolher, beleza, eu escolheria morrer na hora que tem que morrer e não viver mais. Mas, tipo, eu não me imagino escolhendo isso, senhor. Porque, tipo, você vai ficar pensando, sabe? Eu vou acordar, tipo, olha, menos um dia da minha vida, sabe? Tipo, vou ficar pensando nisso toda hora. Também não... É deprimente também. Então, prefiro não escolher. Vamos ouvir um contraponto. Isadora, diga aí. Olha, Sura, eu acho que eu escolheria. Eu não sei, acho que é porque pelo simples fato que eu tenho de medo de morrer cedo, entendeu? Ok. Aí eu acho que eu escolheria, porque daí eu saberia, tipo, que eu tenho mais bastante tempo para aproveitar a vida, conhecer gente nova, essas coisas assim, sabe? Estudar o quanto eu quiser, arranjar um emprego que eu goste, ter minha família, sabe? Coisa assim. Ok. Saber que eu vou viver o suficiente para aproveitar tudo que eu posso fazer, todas as minhas opções. Eu também teria o mesmo medo da Isadora, tipo, de morrer cedo. Eu sempre fico pensando nisso. Mas, tipo, vai muito da questão. Eu prefiro aproveitar, tipo, um dia como se não tivesse um amanhã, sabe? Tipo, aproveitar aquelas 24 horas. Ou aproveitar, sabe, o máximo que eu posso e a minha vida. E quando chegar a hora, tipo, chegou. Mas tipo, chegar a hora e falar, eu aproveitei a minha vida do jeito que eu queria, sabe? E Por não isso que eu esticar acho que, tipo, se você tiver um tempo certo, você soubesse quando você ia morrer, claro que você ia planejar tudo certinho, mas é melhor você não saber, porque você vai parar de adiar as coisas e vai viver o hoje. Tipo, eu vou fazer tudo o que eu preciso hoje, porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã ou não. Então, você busca os seus objetivos com mais antecedência, entendeu? São questões interessantes. A Anitta já, inclusive, apresentou... Ela é de filosofia agora, né? Meu Deus do céu. Sempre vinda da amiga, Lua. filosofia. Sempre vinda da Lua, Sofia. A Anitta apresentou uma outra questão que é bem interessante. E se nós pudéssemos falar assim, a vida média, né, de um brasileiro gira em torno de 80 anos. Alguns morrem antes, outros duram um pouquinho mais, mas está ali, 80 anos. Legal. Então, eu sei que eu teria aí uns 50 anos para viver. Daqui 50 anos, hoje, eu escolhendo o dia da minha morte, dentro desses 50 anos. E se eu pudesse escolher o dia da minha morte? Sabe? Então, eu posso viver até o final, aproveitar e desfrutar desses 50 anos. Mas se eu quiser, não. Eu acho que eu não vou viver. Não, até os 70 tá bom. E eu vou escolher dia 2 de setembro para morrer. Ai, sir. Mas imagina, tá chegando perto do dia, aí acontece alguma coisa e você fica super arrependido de ter escolhido esse dia. Senhor, o que eu faria? Eu não escolheria o dia que eu iria morrer. Não escolheria. Porque eu sou muito ansiosa para as coisas. Eu ia ficar ansiosa, ia ficar como eu tava falando, sei lá, menos um dia da minha vida. Imagina no dia ou, que tipo, você ficar vai pensando morrer. nisso. Eu ia no McDonald's. Minha mãe tomando sorvete. Maior paz. Mas se então, não sabe que eu não você morrer, escolheria. entendeu? Não dá. Eu não escolheria nem o dia que eu ia morrer, nem como eu iria morrer, enfim, não escolheria.
Mas, com base na média, nós somos brasileiros, com base na média, você já tem uma noção mais ou menos, isso aí já tá bom, né? A ansiedade agradece que pelo menos esse pouquinho aí a gente tem. Então, eu acho que, tipo, cara, eu tentaria aproveitar, tipo, vamos supor, a média do brasileiro vai 70 anos, que eu não sei, enfim, 70 anos. Cara, eu sei que eu ainda tenho um bom tempo, então eu vou tentar aproveitar o máximo de coisa que eu posso, porque às vezes a gente recusa alguma oportunidade por timidez, ou deixa de fazer as coisas por ficar encanado, sabe? Eu acho que eu aproveitaria o tempo e os dias como se esse fosse o meu último, sabe? A bioética, ela nos ajuda e ela nasceu para lidar e nos ajudar a pensar, a discutir questões como essa. Então, vamos considerar algo. Eu vou usar um exemplo de uma mulher que quer engravidar e ela fará a fecundação in vitro. Então, ela vai fazer no laboratório algumas modificações genéticas. Ou seja, ela vai definir a cor do cabelo, a cor dos olhos, o biotipo físico do filho, daquela criança. Isso é ético? Isso é correto? Isso é possível? Não tem importância, senhor. De qualquer maneira, vai nascer uma criança mesmo? Qual a importância de ela escolher se vai nascer daquele jeito ou de outro? Uma criança vai nascer, agora não tem aparência, você pode modificar as questões genéticas, pode, de repente, favorecer. Muito legal. Minha filha vai ser inteligente, passar numa faculdade federal, eu não vou ter que pagar para ela. Ótimo, senhor. Excelente. Acho que assim, senhor, isso vai muito de cada pessoa. Tipo, tem pessoas que acham que beleza e pessoas que acham que não. Eu não acharia que teria problema. Acho que, tipo, se tá... Não é por estar ao alcance ou não, ser certo ou errado. Cada um acha o que é melhor, tipo, pra cada um. Por exemplo, você pode achar que é errado, a Sofia achar que é certo. A única coisa que eu colocaria era inteligência, porque faltou em mim, aí eu daria pra minha filha, sabe? Aquele negócio assim, uma força. Deus. Eu não sei se eu faria, eu acho que não. Mas qual o problema, né, senhor? Se tá ali, é pra alguém fazer. É pra alguém fazer, Se você não fizer, aquele profissional vai falir, vai ficar pobre. Então você tá ajudando alguém, senhor. Ô, senhor, mas de qualquer forma, os primeiros filhos são mais inteligentes, então tá tudo certo. Se tiver só um filho, aí não precisa comparar com o outro. É sério, senhor. Os primeiros filhos, eles são mais inteligentes, os segundos são mais bonitos. Tá no TikTok, senhor. Eu aprendo muito lá. Mas eu não concordo com isso, não. Mas eu não sou mais inteligente. Isso é mais bonito. E nem a minha irmã mais bonita. É meu irmão. Acho que meu irmão vai ficar com a inteligência aí. Minha irmã é só a segunda mesmo. Acho que talvez tenha sido meu cachorro. Acho que eu me acho, mas isso é que a minha irmã é mais inteligente também. Ela é mais velha. Bom, vamos lá. Mas, né? Página 19 aí. Cadê? MC, você leu MC já hoje? Eu? Você não leu? Eu respondi. Olhar de filósofo, MC. Leia pra gente, vai, por favor. Tá. Coragem, MC. Para de fazer esse olho aí, essa cara. A bioética é um campo recente na filosofia. Esse nome surgiu em 1970, que se ocupa dos mais diversos, complexos e atuais problemas relacionados à vida. Inúmeros pensadores de nossos dias contribuem para essas reflexões. Entre eles está o espanhol Fernando Savater, de quem selecionamos algumas ideias que você conhecerá a seguir. Observe-as na ilustração e no texto a seguir e depois a discuta com os colegas. Tem que continuar? Termina aí. Meu Deus. Podemos escolher em parte nossa forma de vida. Isso exige uma arte de viver, que se chama ética. Ao contrário de outros seres animados ou inanimados, nós homens podemos inventar e escolher em parte nossa forma de vida. Podemos optar pelo que nos parece bom, ou seja, conveniente para nós, em oposição ao que nos parece mal e inconveniente. Como podemos inventar e escolher, podemos nos enganar, o que não acontece com os castores.
as abelhas e os cupins, de modo que parece prudente atentarmos bem para o que fazemos, procurando adquirir um certo saber viver que nos permita acertar. E esse saber viver, ou arte de viver, que você preferir, é o que se chama de ética. Ótimo. Então, página 20 nós temos. Acompanhe aí comigo. Na língua castelhana, a palavra hóspede significa dois papéis aparentemente contrapostos. O de quem se aloja na casa de outra pessoa, o hóspede, e o dessa outra pessoa que o hospeda em sua casa, o hospedeiro. Mas também esse duplo uso, um pouco desconcertante, encerre uma verdade muito profunda sobre a condição humana, porque todos nós, ao mesmo tempo, o forasteiro recebido em casa alheia e o anfitrião que o aloja, e deve se preocupar com seu bem-estar. Desde que nascemos, e não se esqueça de que nascer é chegar a um país estrangeiro, como disse um amigo grego, dependemos da hospitalidade que outros querem nos dar, sem a qual não poderíamos viver. No entanto, logo somos nós também que devemos atender a outros que chegaram depois, tentando fazer que eles se sintam o mais cômodos possíveis. Mas as obrigações da hospitalidade estendem-se ainda mais. O hóspede, nos dois sentidos da palavra, procura não apenas ser fraterno com seus semelhantes, como também respeitar e cuidar ao máximo da casa em que hospeda os outros. Essa casa de todos é justamente o planeta Terra. Há alguns séculos, quando os seres humanos eram muito menos numerosos e necessitavam de menos fontes de energia natural, podia-se habitar a Terra como se suas águas, suas árvores e suas minas fossem inesgotáveis. Hoje, esse desperdício é um luxo que não podemos nos permitir, porque nossa economia global produz agora, em 3 semanas, mais do que nossos avós produziram em todo um ano. Esse dispêndio de elementos naturais insubstituíveis constitui um desafio à nossa prudência moral. Primeiro, pela injustiça do fato de que os países mais desenvolvidos gastarem e poluírem 100 vezes mais que todos os outros. E depois, quando pensamos em nossos próximos descendentes, para com os quais temos antecipadamente certas obrigações, como hóspedes futuros. De modo que a hospitalidade bem entendida, ou seja, eticamente entendida, começa com nossa preocupação com a boa manutenção dessa nave interplanetária na qual todos viajamos pelo cosmos. Então, nós temos agora algumas atividades aqui. Eu quero que vocês façam página 21 e 22. Então, somente por hora. E aí a gente discute. Acorda, MC. Então, vamos lá. Ótimo. Bom, nós temos aqui questão 1, da página 21. Exemplos de atitudes e ideias que demonstrem respeito e cuidado e também desrespeito e a falta dele com os seres humanos e os elementos listados na primeira coluna do quadro. Então, nós veremos e nos basearemos na bioética. Isadora. Oi. Vamos começar, então, com você mesmo. Ai, senhor, justo eu que não sei nada disso. Como não? Qual o respeito que você deve ter com você? Cuidado que você deve ter com a sua pessoa. Eu não sei, eu não entendi nada desse exercício, mas eu coloquei que a gente tem que cuidar da nossa saúde, essas coisas assim, entendeu?
Doutor, eu achei que esse exercício tá mais aprofundado que terapia. Porque O negócio é confuso. Olha, quem já fez terapia de fato já fez um teste chamado anamnese, que você começa a investigar tudo que você se lembra, que você conhece sobre você, sobre várias áreas aí. E é interessante pensarmos nessas coisas. Isadora, você disse saúde. Saúde, ela é ampla, então envolve saúde física e a emocional, mental, né? Isso precisa ficar claro. E um desrespeito seria o quê? Não cuidar da nossa saúde. Olha, mas por exemplo... Eu não sei, eu acho que, sei lá, tipo, comer muita coisa ruim. Vocês mesmos disseram, agora só meninas, disseram sobre os fast food, sobre McDonald's, né, BK. Então, imaginem uma vida inteira de fast food. Isso, à primeira vista, seria algo prazeroso. Mas a médio e longo prazo, você sabe que seria algo fatal. Você anteciparia aí bons anos de vida. Ô, senhor, outra coisa que eu coloquei... Calma aí. Eu coloquei autojulgamento também. Você colocou? Autojulgamento, porque principalmente as meninas, não sei, bom, meninas eu não sei porque eu não sou menina, mas eu sei que nós nos julgamos muito, nos cobramos demais, sem necessidade. Tá, ok. Rafa, você tinha dito o que sobre os fast food? que até a salada do McDonald's engorda. Pois é. Aí complica. Mas é gostosa. É isso que eu tô falando. Então... Você já pediu, senhor? Oi? Você já pediu salada do McDonald's? Eu já comi, já. Que tipo de pessoa horrível você é, senhor? Gente, por que comprar salada? Salada eu como na minha casa, né? No Mac, eu acredito que eu só não tenha comido nada de peixe, aqueles lá, os fish. Frango eu já comi por causa Também nunca comi, mas deve ser bom. Então, bom, Guariz. Oi, senhor. Oi. Vamos pular aqui e vamos já ao que interessa. Respeito e cuidado com as futuras gerações. Respeito e cuidado com as futuras gerações, senhor. E aí? Aí onde é que tá, senhor? 21. 21. Tudo certo. Respeito e cuidado com as futuras gerações, mas em que... Em que? Cortou aqui pra mim, eu não entendi. Amiga, tá travando. Bom, ô Sofia, eu só tô vendo o ar-condicionado o tempo todo. É uma foto que tá ali, Sofia? O que foi, senhor? Mostra a sua cara, Sofia. Levanta da cama, Sofia. Eu não tô na cama. Sofia, e aí, o que você colocou sobre as futuras gerações? Eu coloquei que elas vão ser muito mais inteligentes, né? Mais respeitosas, né? Menos preconceituosas, né? Porque vão ter pais melhores. Ô, Sofia, respeito e cuidado que você terá pensando aí nas futuras gerações. E aí? Não entendi. O que você faz hoje para que pensando nas futuras gerações, vamos dizer assim? Eu não sei, senhor.
Sor, olha, eu vou responder por ela. Eu acho que hoje em dia a gente está criando mais conteúdo, né? Rede social, TikTok, a gente está criando um conteúdo bom para eles aprenderem no futuro. Olha, conteúdo bom é questionável. TikTok é um conteúdo bom. Mas a maioria é bom. Nesse contexto de isolamento social e a falta de entretenimento presencial e de qualidade, aí eu até entendo. Mas eu... Você está falando de TikTok com qualidade? Peraí, vamos voltar nessa frase que você disse. Eu acredito que teve uma questão de oportunismo muito forte, porque se não fosse o isolamento social, talvez o TikTok não teria vindo com a força assim, né, que chegou, que veio. Porque muita gente ficou saturado, estressado com Facebook e Instagram. Ah, muito protesto, muita picuinha, muita Sora, eu coisa. acho que ninguém mais usa Facebook. Facebook morreu há muito tempo atrás. Só quem usa Facebook é velho. Ninguém mais usa. Nenhum jovem usa Facebook. Não existe mais, tá? Por isso que o Facebook comprou o Instagram, né? Porque ele não consegue fazer nada direito e vai lá e compra o Instagram, o WhatsApp. A única pessoa jovem que eu conheço que usa Facebook até hoje é minha melhor amiga. Por quê? Porque ela tem espírito de velha. Aí ela usa Facebook. Ô, senhor, minha bateria acabou, aí demorou pra ligar, e a internet não ajudou, por isso que eu sumi. Ok. Pessoas, então, eu acredito que, assim, foi um oportunismo aí. O TikTok bombou exatamente por isso. O pessoal já estava saturado e o isolamento social nos impediu de sair para entretenimento. E aí o TikTok atendeu essa demanda. Então, são vídeos mais engraçados, né, para descontrair, realmente ligados aí ao humor só. Só humor, senhor, com certeza. Eu passo o dia no TikTok vendo humor. Eu passo assim. Agora tem o negócio do Harry Potter, que só tem Harry Potter. Humor. É kkk pra lá, kkk pra cá. Aí tem o Harry Potter. Eu só nem via Harry Potter. Né? E agora estão vendo. O engraçado é que eu falei de Harry Potter a proposta maior. Harry Potter. A proposta assim maior mesmo. E inicial aí, de fato, é humor. É claro que depois, né, se expandiu e aí, né? Nossa, bagunçou bastante a coisa, mas... Porque no começo, bem no começo, era só aqueles humor de tio da esquina, assim, da padaria. Aquela vozinha de bebê insuportável contando piada. Eu não sei como eu amava aquele aplicativo. E aí agora mudou. E continua só humor. Eu não sei de que casa eu sou ainda, ainda tô em dúvida. Eu não sei. Eu sou da Sonserina, O povo pergunta de qual casa você é? E eu fico tipo, não sei de qual que eu sou. O que eu faço? Eu nunca tinha visto Harry Potter até semana passada, que agora eu tô assistindo com a minha irmã todos os filmes. Eu fiz e deu Sonserina, gente. Um beijão pra vocês. Olha que lindo meu quadrinho. Tem um site de Harry Potter que chama Pottermore. Você vai lá e descobre o sua site casa. oficial. O oficial, né? Quem mais é Sonserina que eu não quero ficar sozinha? Vamos lá. Eu e a Armonde. Pessoas, página 22. Me digam aí uma ideia sobre sustentabilidade, vai. Só antes de tudo, eu vou mostrar que tipo de humor eu gosto do TikTok pra você, tá bom? Ixi, dá até medo. Né? Que tipo de... Eu fiquei meio assim, como assim sustentabilidade? Aí eu pus coisas que a gente aprende no primeiro ano da escola, como, por exemplo, separar o lixo. Foi bem isso que eu coloquei. Não gastar água. Evitar coisas que colaboram com a poluição. Eu pus isso, coisa de primeiro ano. Sim. Ô, Sor, olha só que coisa, olha. Calma, deixa eu tirar o fone que daí você escuta a música também, né? Olha o humor. Olha o humor. Eu adorei, eu tô adorando esse humor na internet. Olha lá, Rafa. É o mesmo cara? Sim, é humor de qualidade. É o mesmo cara? Que cara, olha só, que humor. Esse é o Peyton e esse é o George. É o José Ricardo. Você conhece, sabe o nome desses cidadãos aí?
Senhor, existem Claro, eles são famosos. Você acha? Eu sei o nome, mas eu não sigo. Eu não sigo o E Josh. se eu só passasse sigo o por Peyton. mim na rua, não ia nem O Josh me cara. irrita. Ai, eu adoro. O Bryce tem um vídeo de um cara socando a cara do Bryce. É o vídeo mais sensacional da minha vida. É o vídeo mais sensacional da minha vida. Tá no meu wallpaper. Porque é tão incrível aquela cena dele tomando um soco e sangrando. É tão lindo. Eu amei. Ok. Eu gosto dele, porque senão fica as coisas muito chatas na internet, aí ele faz barraco, e aí a gente tem que Eu comentar. odeio ele. Vocês viram aquele rapper presidiário que tava lá na Hype? Ah, eu vi, achei Ai, ridículo. Você viu ele que ele rezando pegou pra ele ele foi não embora gravar com quando a ele viu que o Dixie cara Char, chegou? blá, blá. Eu vi o vídeo. Comecei a seguir ele só por isso. Desculpa, Sor, enfim. Já comecei a me questionar em que mundo que eu tô vivendo. Meu Deus do céu. TikTok é uma piada interna, Sor. É. Olha só exatamente. que lindo. Eu vou dizer como Ai, Capitão chega, América, eu meu Deus. não peguei a referência. Sor, Bom, estamos pessoas. juntos, professor. Fique tranquilo, eu estou com você. Vamos lá. Cuidem-se. Semana que vem é a nossa prova, né? Já? Semana que vem? Acho que é, né? Não É, sei na se é sexta-feira. no dia, mas é. É sexta, dia 18. Dia 18, é isso mesmo. Então, preparem-se para a nossa prova. Cuidem-se, bom final de semana. E tchau, Igualmente, tchau. Sor. Pastor. Tchau, Sor.